Fala galera, Robert for International Pulso Research, estamos de volta. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente. Don't go away, stick around. A gente tem algo importante novamente para a gente conversar. Bom, você que está vindo pela primeira vez, se inscreva aí no canal. É simples, aperte aí, ajude a gente a espalhar as nossas notificações para que a gente possa alcançar, porque a plataforma aí, o vídeo de ontem, nós perdemos o espaço. Uma live de 1h30 praticamente. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Isso acontece porque literalmente nós estamos incomodando, né? Principalmente grandes. Pessoal, vocês estão acompanhando aí do outro lado de camarote. E a gente está vivendo uma era que não é uma era mais pós-moderna, é uma era líquida. Semana que vem também nós vamos ter eleições no Brasil para prefeito e vereadores, ou seja, governo municipal, que é fundamental, principalmente é um governo que está bem próximo da sociedade, ou seja, da comunidade carente, principalmente que sofre e não tem base. As bases não foram estruturadas. Então a gente vê uma eleição fragmentada em todos os aspectos, polarizada, porque existe um pragmatismo muito grande de uma questão democrata e republicano. Nós estamos assistindo e vocês estão acompanhando aí os desfechos, né? Os desfechos propriamente dito, das coisas que poderão acarretar o futuro não só desse país, mas de outros, porque aqui é o centro de todos os outros países, porque a moeda current a gente sabe muito bem que é o dólar que controla e eles são os detentores da moeda. Não vamos entrar muito em detalhe nessa questão econômica. Mas o mais importante a gente entender é que vai ser também a primeira eleição em São Paulo para governo municipal, depois de o protofascista Jair Messias Bolsonaro, que ganhou as eleições aí com a lei abuso de poder, né, 9502, que o TSE na época fechou os olhos, principalmente a Rosa Weber, whatever. Legal? Então, aí o povo brasileiro, principalmente aqueles que copiam, aqueles que vivem do Main Street, principalmente o Luciano Huck, é um cara que sempre copiou todos esses programas que ele coloca aí na televisão, o Millionaire, o Lata Velha, tudo é o Spelling Bee aqui que é feito em Washington, que é o soletrando, tudo ele copiou. Ele vive das desgraças das pessoas, ou seja, ele trabalha o lado emocional de um povo carente que precisa de alento justamente para poder ganhar um populismo. É um cara que nunca contribuiu com nada, um pequeno burguês, playboy, que viveu aí sempre de aparência para vender a imagem, está tentando se unir um dos maiores fascistas que em qualquer país democrático do Brasil já teria fuzilado, que é o Sérgio Moro. Só no Brasil. O próprio Michel Temer, ontem eu falei na live, tudo bem, a live foi embora. Está fazendo uma biografia, um livro, dizendo que ele e os militares estivemos juntos e armaram toda a falcatrua do golpe em cima da ex-presidente Dilma. Ou seja, o golpe foi no peito contra a nação. E o pessoal deita e rola e continua aí. O próprio Sérgio Moro, com a esposa que roubou da pai quase 500 milhões em reais. Ela que cuida do jurídico do PSDB e da Shell. Shell é Chevron, Chevron Rockefeller, Rockefeller CFR, Conselho Foreign Relation de Rockefeller. E ele que desde a época do Banestado destilou não só a subserviência aos norte-americanos, mas também mandou milhares de dólares para cá. Ele tá bonito na fita, porque ele arrumou a vida, acabou com o Brasil, acabou com mais de 70 mil empresas no Brasil, 250 mil comércios, ele afundou com o Brasil. O que ele diz ter recuperado, entre aspas, presta atenção, da Operação Lava Jato, que a própria corrupção dentro do sistema, nós pagamos hoje de juros e amortização
de uma dívida, que é a maior corrupção lavada na cara do freguês. Então, Sérgio Moro afirma numa entrevista que em 2022 devemos ter uma alternativa polarizada. Eu já perseguo ele mais ou menos uns 6, 7 anos. Então ele é responsável pelo quê? Pela degradação do regime brasileiro. O lawfare foi criado aqui nos Estados Unidos em 1998. Ele copiou, distorceu. De 1998, o lawfare saiu para a Hungria, Polônia, Itália, que prendeu Franco Buchesca, prendeu mais de 300 mafiosos, e ele fez uma delação da forma, porque a delação aqui tem que fazer um contrato, tem que notarizar, fazer um notary. E esse cidadão, que não vale uma moeda, que qualquer país democrático já tinha fuzilado ele. Qualquer país democrático já tinha fuzilado esse cidadão que afundou com o Brasil, com lawfare, ajudou a implementar a mutação no judiciário e principalmente a politização do judiciário no Brasil. Além disso, ele cinicamente criticou o ambiente de polarização entre a esquerda e a direita. Aí surge outro personagem que quer vender imagem, que quer realmente ser um candidato porque perdeu a identidade. Ele vive de modismo, de moda, pequeno burguês, playboy, que nunca pregou um prego, sempre se ajoelhou, racista, nunca ajudou da forma coerente como deve ser feito, do padrão internacional. E a gente viu aí, um brasileiro que tem um perfil mais moderado, e essa moderação favorece os comportamentos de tolerâncias ao fim de um ciclo de ódio, e muita gente ainda vai bater palma para esse cidadão. Uma coisa eu falo, enquanto eu tiver nesse mundo, esse cara a gente vai pegar no pé. A gente vai provar que ele vai ter que pagar por tudo que ele fez pelo Brasil. E eu tenho certeza absoluta, eu posso errar, mas não por convicção. Eu posso errar, mas eu tenho certeza que em 2022 nós não vamos ter o processo eleitoral, uma eleição, porque eles não vão participar. Eles não vão participar. Outra coisa importante, eu tenho certeza que o processo revolucionário vai ser impulsionado da melhor forma possível. Então, Moro, que foi responsável pelo avanço da Lava Jato, é o ator central, não só dos golpes institucional. Ele acabou literalmente, passou carta branca para o Bretas, Marcelo Bretas, que prendeu o Almirante Otto, um grande cientista que se formou no MIT, Massachusetts Instituto Tecnológico em Harvard. Foi preso por convicção, porque nas Américas não pode ter um país traidor, subserviente. Foi treinado aqui, ele deitando alenhol por grandes incorporações. Hoje a Polícia Federal é grampeada e é monitorizada principalmente pelo FBI aqui. Então, ele que deu golpe institucional em 2016, com todas as estratégias de Problem Action Solution, problema, reação, solução, está querendo voltar acima da carne seca. Aprontou, vendeu, comprou cargo, foi ministro da Justiça, deitou e rolou, saiu fora, acabou com tudo, destilou, transferiu, só do Banestado ele transferiu uma bagatela gigantesca em todos os aspectos, porque eu tenho um dossiê do Banestado aqui com a gente, e eu tenho um vídeo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir os outros vídeos, da era Sérgio Moro, esse fascistoide que precisa pagar. Tudo isso ele trouxe uma polarização, a pré-descrição e a prisão do ex-presidente Lula. Tirou Lula das eleições de 2018 e trouxe uma polarização onde a atuação da Lava Jato fez vazar só de transferências de arquivo e principalmente de informação privilegiada que foi entregue do governo brasileiro
aos órgãos do Departamento de Justiça norte-americano e DAS, Departamento de Home Security, aqui, qualquer país democrático já tinha colocado esse cidadão na cadeira elétrica. Essa é a regra. Tudo isso que ele causou, a atuação da Lava Jato ao vazar escutas obtidas de forma ilegal pela imprensa, em nomes de interesse do imperialismo, do golpismo, de ter conduções coercitivas, prisões arbitrárias, primeiro prende e depois vai investigar a formação de uma verdadeira indústria de delação, uma quadrilha instaurada do TRF4, que colocou, propriamente dito, a própria Lava Jato e tentou usar depois fundo privado para poder combater a corrupção, mas não conseguiu. Você sabe quanto que a Petrobras teve que pagar de multa para o DOJ, Departamento de Justiça norte-americano? 850 milhões de dólares sem pagar para os acionistas. E o Departamento de Justiça devolveu cerca de 3 milhões de dólares. O seu Deltan Dallagnol, o príncipe das trevas, queria abrir uma fundação justamente para poder criar uma foundation, né? Com dinheiro da própria Petrobras, que está aí, ó, que paga muitas das vezes o rombo desse país, carrega o país nas costas. E muita gente fala que o agro é pop. Bom, Moro também afirma que Luciano Huck, João Dória, Mandetta, João Amoedo, Hamilton Mourão seriam boas opções de candidatos do centro, que não se afirma nem como esquerda nem como direita. Meu amigo, acabou. A política no Brasil acabou, fracassou. Existe uma necropolítica. Escreve que nós estamos falando. Pode ser ironia, utopia, mas vocês vão ver literalmente que somente através de um processo revolucionário o Brasil vai se levantar. Enquanto nós estivermos nos organizando, essas pessoas não vão respirar, porque o povo pode ser ingênuo, mas as pessoas que são a minoria, que têm uma consciência crítica, um senso comum, vão articular de forma ordenada, de forma inteligente para derrubar esses tipos de pessoas. Outra coisa importante, sobre a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, Moro afirmou que o resultado dos Estados Unidos mostra que o país continua com uma democracia forte. Um otário, um cara que nunca contribuiu com o país. Como é que o brasileiro consegue bater palma para esse tipo de pessoas que trai 210 milhões de brasileiros para trairagem, para entregar segredos de Estado e principalmente informação privilegiada para órgãos incompetentes? Me explica? Só hoje na Petrobras, eu falei isso ontem na live, tem 15 funcionários que foram promotores, desembargadores, juízes que trabalharam no Ministério Público do Brasil, vendendo com sigileza em todos os aspectos, com informações seguras, eles passaram para o outro lado porque foram trabalhar com companhias de compliance, como a Frank Ross, a McKinsey. Eu tenho a lista dos 12 e tem uma senhorita aí que controla tudo, que ganha milhões e milhões de reais por ano. Essas, inclusive 4 funcionários da Lava Jato já estão trabalhando, inclusive o senhor Rodrigo Janot, que escreveu aí um livro que introduziu a politização do judiciário no próprio STF. Gente, dói o coração. Eu tô aqui há anos fazendo vídeo, trazendo informações para você. E as pessoas não conseguiram perceber e não conseguiram processar as informações que nós passamos. Infelizmente é assim, a politização do judiciário. O Marcelo Bretas, esse cidadão, outro que deveria ser fuzilado de cabeça. O cara tem uma vila de casa. Ele e a esposa têm auxílio até caixão. E o povo passando necessidade. Até quando, gente? Moro ainda defende reformas dizendo que seriam importantes e fariam a diferença. Não podemos esperar um eventual segundo mandato ou um próximo presidente. Temos que trabalhar nas reformas desde já. Otário, não sabe nem o que está falando. Essas reformas, sabe para que serve? Para pagar juros e amortização da dívida, que o Brasil não produz absolutamente nada com valor agregado manufaturado. Como é que você vai gerar riqueza?
3 coisas geram riqueza no país: trabalho, renda e crédito. Não é especulação financeira, nem Wall Street, Mr. Moro. Deu para entender onde eu quero chegar? Então, tudo isso que foi colocado, Moro defende, além de defender essas reformas, não só ele como o playboy proto-fascistoide, que é o Luciano Huck, o copy-paste brasileiro, temos que trabalhar, e a gente sabe que as reformas destruíram não só a saúde, a educação, blinda os de cima e ataca os de baixo. A polícia coloca a mão e as leis são mais duras, mais pesadas em cima da classe proletariado, principalmente do negro, do índio, do pobre e do nordestino. A reforma tributária foi um exemplo: taxar os mais pobres e aliviar os impostos dos mais ricos. Além da reforma da Previdência, reforma tributária, pacto federativo, reforma fiscal, tudo isso vai vir. Pacto das províncias e a questão transnacional que vai vir no ano 2021. Está preparado para ver tudo isso ou não? É necessário lutarmos, gente. É necessário a gente legitimar a ordem. Ou seja, a esquerda, ela não conseguiu trazer o alento por vias de fato. Ela tem esse sentimento de organização. A luta de resistência não tem contraofensiva. A luta é contra a ordem. E se depender literalmente de nós, que representamos o Trust, Sérgio Moro não vai ter espaço a lugar nenhum. Eu estou há 7 anos na cola desse cidadão. Todas as vezes que ele entrava aqui em Nova York, aqui na América, eu já sabia que ele estava armando algo ilusório para trair 210 milhões de brasileiros. Como é que eu não consigo entender como é que o povo ainda bate palma para um cara que realmente não fez absolutamente nada, acabou com o Brasil, colocou o nosso PIB lá no lixo e tornou o quê? O Brasil foi criado acima, ele tornou o Brasil através de uma criação de um sistema latifundiário escravagista. Pense nisso, gente. Eu estou aqui mais de 7 anos na cola desse cidadão que afundou com o Brasil. O povo deita e rola, entrega, trai a nação. Pior do que Judas Iscariote. A nação, milhares e milhões de brasileiros. O povo que caminha com sofrimento estampado no rosto e o povo bate palma porque não entendeu anatomia. A corrupção, ela faz parte de um processo, vocês sabem muito bem. Enquanto existir desigualdade, vai existir corrupção. Enquanto existir corrupção, vai existir desigualdade. A crise é da centralidade do capitalismo e a gente precisa entender isso. Essa reversão neocolonial da desigualdade orgânica é propriamente ditada por essas pessoas que querem continuar na acumulação de riqueza, na transferência da periferia capitalista para a centralidade do capitalismo, que é o que nós estamos vendo. A crise da centralidade do capitalismo. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos pegar no pé desse cidadão. Ele não vai chegar onde ele quer, ele vai para a cadeia. E a gente vai lutar por isso. Pense nisso, gente. Um grande abraço. A gente vê no próximo vídeo. Robert for International Pulse Research. Don't go away. Stick around. Foi.